Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucimara e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre direito civil. Vamos analisar algumas questões. Olá, tudo bem? Vamos estudar direito civil? Hoje eu trouxe para vocês algumas questões tiradas do exame da ordem, que foram aplicadas recentemente. Vamos analisar e entender um pouco mais sobre essa matéria que é tão importante para o exame da ordem, assim como para outros concursos também. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês essas questões para que possamos juntos analisá-la. Vamos lá, então. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. No momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totaliza R$150 mil, sendo que R$50 mil foram oferidos antes do casamento e o restante após. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Pessoal, veja só, essa aqui é uma questão de direito de família, né? E dentro de direito de família, o tema que foi abordado aqui é regime de bens. É um dos assuntos mais recorrentes no exame da ordem. Sempre tem uma questão que aborda regime de bens. Pois bem, aqui fala do regime da comunhão parcial de bens. E o que essa questão espera do estudante? Espera que ele saiba qual é, não apenas o conceito, mas em que consiste, em termos práticos, você ser casado no regime da comunhão parcial de bens. Quem é casado nesse regime da comunhão parcial de bens, que atualmente é o regime legal, tem o conhecimento de que tudo que foi adquirido depois do casamento passa a ser um bem comum do casal, ou seja, é dos dois, né? Só que a doutrina, assim como a própria legislação, nos traz mais informação sobre isso, principalmente na questão dos bens que não compõem essa comunhão, tá? Ao falar de comunhão parcial de bens, é ter em mente que esse regime ele tem duas massas patrimoniais. Uma massa formada pelos bens particulares, que em geral são aqueles bens adquiridos anteriores ao casamento, certo? Ou frutos de doação, de sucessão. E temos também uma outra massa patrimonial, que é formada pelos bens comuns, certo? Que são os bens amealhados durante o casamento. No caso aqui, o enunciado já trouxe para nós a informação de que a Mariane recebeu um imóvel a título de doação de seu pai antes de se casar, certo? E que ela recebeu uma parte desses aluguéis antes do casamento e uma outra parte, que é a maior, durante o casamento. Então, vamos ver quais as questões aqui que são, quais as opções que nós temos para responder essa questão a respeito da partilha desses aluguéis. A alternativa A vai dizer o seguinte: quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o valor total dos valores? Aldo teria direito a metade desses R$150 mil? O que vocês acham? Veja só, aqui a questão analisa os aluguéis, mas
Para falar dos aluguéis, nós temos que falar um pouquinho sobre o imóvel. Esse imóvel que Mariane recebeu como doação, né, antes aí, anterior ao casamento, é um imóvel que entra naquela massa particular que eu falei anteriormente, de bens particulares. Entra na massa de bens particulares. Portanto, esse imóvel não se comunica, ou seja, esse imóvel não será objeto de partilha no eventual divórcio do casal. Bem, mas a questão não está perguntando sobre o imóvel, a questão está perguntando, então, sobre os aluguéis. Vem a seguinte questão: será que os aluguéis também são incomunicáveis, uma vez que eles são frutos de um bem particular? Veja, a primeira alternativa, ela afirma que Aldo tem direito à metade daqueles valores, a metade ali sobre a integralidade daqueles valores. Será mesmo? Veja só, o artigo que trata essa questão, em responder a essa questão, é o artigo 1660. Aqui ele vai trazer a informação do que entra na comunhão. Vejam, vamos direto lá no inciso 5. Ele diz o seguinte: entram na comunhão, artigo 1660, entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Ora, com essa informação aqui, eu já consigo descartar a alternativa A. Por quê? Porque a alternativa A, ela traz como uma afirmativa de que o Aldo teria direito sobre a integralidade daquele valor dos aluguéis, sobre os 150 mil reais, ele teria direito à metade desse valor. Portanto, nós já vimos aqui que, de acordo com o artigo 1660, inciso 5º, Aldo só tem direito, a reação dele vai incidir sobre os frutos de bens particulares percebidos na constância do casamento. Então, alternativa A, nós podemos excluí-la. Alternativa B, tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os imóveis por ela auferidos, desculpa, eu falei imóveis, mas são aluguéis. Os aluguéis por ela auferidos não se comunicam com o Aldo. O artigo 1660 também serve para responder essa alternativa B, para excluí-la. Por quê? Porque, em vez de o imóvel ser mesmo um bem particular de Mariane, os aluguéis, como frutos, né, civis que são, eles se comunicam. Então, num eventual divórcio, terá sim direito à partilha desse bem. Letra C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento, a título de aluguel. Veja, a alternativa C, correta. Por quê? Porque ela diz que Aldo vai ter direito à meação desses valores recebidos durante o casamento. Ou seja, durante o casamento, Mariane recebeu 100 mil reais. 50 foram auferidos antes do casamento e o restante após. Então, Aldo, sim, de acordo com a redação do artigo 1660, Aldo vai ter direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento, uma vez que esses aluguéis equivalem a frutos civis. E os frutos, mesmo quando oriundos de bens particulares, são objeto de partilha. Eles entram na comunhão. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Para não ficar dúvida, vamos ler também a alternativa D e ver por que ela está errada. Ela diz o seguinte: Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado por Mariane a Rubens, né, doado a Mariane por Rubens, quanto
tudo sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel, na constância do casamento. Veja, a alternativa D está totalmente errada, porque ela desconsidera a informação de que o imóvel foi adquirido antes do casamento. E estando Aldo e Mariana casados no regime da comunhão parcial de bens, este imóvel é um bem particular que não entrará na comunhão. A alternativa D também tranquilamente é uma alternativa correta. Correta aqui para nós é a letra C. Alternativa C, alternativa correta. Ok? Vamos passar então para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: Antônio, divorciado, proprietário de 3 imóveis devidamente registrados no Registro Geral de Imóveis de Valores de Mercado semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, Bruno, e mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus outros 2 filhos, irmãos do pretendente comprador, um deles, Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação a favor de Bruno. Em face do exposto, assinale a alternativa correta. Veja só, qual que é o objeto dessa questão? O que ela traz para nós? É direito contratual. É direito contratual e aborda essa questão de doação e compra e venda de ascendente para descendente. Né? Então, o que eu tenho que observar? Essa questão, na verdade, ela aborda 2 contratos, tanto a compra e venda quanto a doação. E o que ela quer saber? É possível ocorrer compra e venda de um imóvel, aí, de um ascendente para um descendente? É possível a doação de um imóvel de um ascendente para o seu descendente? Se é possível, existem requisitos que devem ser observados quando se fala da compra e venda? E para a doação, existem requisitos que devem ser observados para que esse ascendente consiga efetivar essa doação? A questão ela quer saber isso. Vamos ver o que diz as alternativas? Em face do exposto, assinale a alternativa correta. Então, vamos buscar aqui, dentre essas 4 alternativas, qual está correta. A letra A diz o seguinte: a compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Veja só, quando nós falamos de compra e venda, nós vamos lá para usar o artigo 496, que vai tratar justamente da compra e venda de ascendente para descendente. Ele diz o seguinte, o artigo 496, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá? E o parágrafo único fala que em ambos os cônjuges, em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge, se o regime de bens for o da separação obrigatória. Pois bem, então vamos voltar aqui para a alternativa A. Ela pergunta
se esse consentimento, né, a compra-venda de ascendente para descendente, só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Quer saber se essa alternativa responde esse enunciado? Responde esse enunciado? Não responde. Veja, o enunciado traz um problema que retrata o quê? Um pai que quer fazer uma venda de um imóvel para o filho. E um dos seus irmãos que não concorda. Né? Um dos seus outros filhos lá não concordou com essa compra e venda. Então, diante disso, ele resolveu fazer uma doação. Já que eu não posso vender, eu vou doar. A alternativa A vem querendo saber se é possível, né, se para essa compra e venda ela só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Não necessariamente. Basta que um se oponha a essa compra e venda para que não consiga efetivá-la, né? Ela precisa de uma aprovação unânime. A oposição basta que um rejeite ela, rejeite essa proposta de compra e venda para que ela, então, seja descartada. A alternativa B diz o seguinte: não há, na ordem civil, qualquer impedimento à realização de contrato de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar a anulação do negócio. Essa alternativa está errada. Ela contraria frontalmente o artigo 496 que nós acabamos de ver. Ele vai dizer justamente que é causa de anulação da venda quando os descendentes, assim como o cônjuge, não expressam o seu consentimento. Então, para que ocorra a compra e venda de um imóvel entre ascendente e descendente, é necessário que tenha um consentimento de todos os demais descendentes, assim como do cônjuge. Alternativa C. Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos Bruno, sendo tal ato nulo de pleno direito. Essa alternativa está errada. Por quê? Porque não existe na nossa legislação civil nada que proíba o ascendente de fazer a doação de um bem para um de seus descendentes. O artigo 544 diz o seguinte: a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Veja, é muito mais simples realizar uma doação do que uma compra e venda. Por quê? A doação ela é autorizada pela nossa legislação e não exige ela não está condicionada aí ao consentimento de nenhum descendente, nem tampouco do cônjuge. Por quê? Porque ela equivale a um adiantamento da herança. Então, é como se estivesse garantindo, mostrando ali para os demais descendentes e para o cônjuge que não está tendo um tratamento diferenciado para determinado descendente. Está apenas adiantando o que seria, o que ele receberia na herança, já está adiantando, certo? Então, a alternativa C está correta, né? Ela é incorreta. Por quê? Porque esse contrato não há que se falar de contrato nulo. É perfeitamente possível a realização de uma doação de um ascendente para um descendente. E, por último, nós temos aí a alternativa D, que fala que é legítima a doação de ascendente para descendente, independentemente da anuência dos demais. Eis que o ato importa
antecipação do que lhes cabe na herança. Então, veja só, a alternativa correta a essa questão é a letra D. A alternativa correta aqui, a letra D. Por quê? Porque ela vem de encontro com a redação do artigo 544, que nós vimos, né? Que vai dizer que um descendente pode doar um bem para o seu descendente, sem necessariamente precisar aí do consentimento dos demais descendentes ou cônjuge. Por quê? Porque essa doação vai equivaler a um adiantamento da herança. Viram só? Em uma questão, ela abordou dois contratos, né? O direito contratual também é muito trabalhado nas questões da prova da ordem, né? Eles pegaram um tema central e trabalharam dois contratos. E pode surgir muita dúvida. A maioria das pessoas sabem que para que um ascendente venda um bem para um descendente, é necessário que tenha o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. A dúvida pode surgir justamente se essa condição se aplica também no contrato de doação. E nós acabamos de aprender que não. Eu posso doar um bem para o meu descendente sem precisar do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. Boa questão, não é? Vamos para a próxima? A próxima questão que eu trago aqui, né, e última desse nosso bate-papo aqui, fala o seguinte: Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai, José. Certa vez, Jacira conversava com sua irmã Laura acerca de suas dificuldades financeiras e declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou, em nome próprio, o valor devido por Jacira, sem oposição desta. Nesse cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a alternativa correta. Veja só, o que fala esse enunciado? Ele trabalha qual disciplina do direito civil? Qual delas? Muitos podem pensar, é questão de contrato de locação. Mas será mesmo? Porque ela quer saber, houve aqui, ela trabalha muito mais, será que o contrato de locação ou a questão do pagamento, né, que é um conteúdo de direito obrigacional. Veja só. Novamente, nós estamos percebendo aqui que nesse exame, o examinador colocou sempre, ele conciliou, né? Fez uma interdisciplinaridade aí das questões, né, dos conteúdos, comunicando esses conteúdos. Nas questões anteriores, nós vimos aí uma comunicação, a questão dos contratos, né, de dois contratos ali abordando ascendente, essa relação de ascendente com descendente, se pode fazer a compra e venda, se pode fazer doação, se tem requisitos a serem observados. Agora, aqui nós temos uma relação locatícia, um problema que traz uma relação locatícia, mas que, na essência, ela está abordando muito mais uma questão de direito obrigacional. Por quê? Porque a questão toda é a respeito desse pagamento do aluguel feito por Laura. Veja só, a alternativa A pergunta o seguinte, ela afirma o seguinte, né? Laura, como terceira interessada, subrogou-se em todos os direitos que o locador tinha em face de Jacira, inclusive a garantia fidejussória. Ora, veja só como que essa questão, você começa lendo, ao iniciar a leitura, tem a impressão que se trata de uma questão que aborda contrato de locação, e ao ler os enunciados, descobre que, na verdade, ela tem
objetivo dela é direito obrigacional, direito das obrigações, especificamente a questão do pagamento. Então, a alternativa A começa afirmando que Laura é terceira interessada. Será que Laura é terceira interessada? Para responder essa questão, é fundamental que eu tenha em mente o que é quem é o terceiro interessado e quem é o terceiro não interessado. O terceiro interessado é aquele que guarda um interesse jurídico, patrimonial, a respeito de uma determinada relação jurídica que ele não faz parte. Porém, aquela relação jurídica pode lhe afetar de alguma forma. Pode lhe afetar principalmente o seu patrimônio, porque ele tem um vínculo com aquela relação jurídica que envolve ali terceiros. Fica bem fácil de entender quando a gente exemplifica. Por exemplo, nessa relação aqui, a Jacira, né, que fez um contrato de locação, quando a Jacira firmou seu contrato de locação, ela poderia, entre as alternativas de garantia que ela tem, foi ter oferecido uma fiança como garantia. E o fiador, nesse caso, ele vai ser justamente aquela figura que não te obrigou diretamente, porém, ele tem interesse nessa relação jurídica. Por quê? Por que ele tem interesse? Ele quer que Jacira pague, que mantenha o pagamento em dia. Porque se Jacira não fizer o pagamento em dia, vai repercutir na sua esfera jurídica, na sua esfera patrimonial, aquele inadimplemento de Jacira. Então, eu posso dizer que o fiador, ele sempre vai ser um terceiro interessado. O fiador, ele sempre vai ser um terceiro interessado. Por quê? Porque ele está sujeito, né, às consequências de uma relação jurídica da qual ele não faz parte diretamente, mas que ele se vinculou como garantidor. Como ele se vinculou como garantidor, na medida em que o eventual inadimplemento venha a ocorrer, isso vai repercutir na sua esfera jurídica patrimonial. Por isso, ele é chamado de terceiro interessado. E o terceiro não interessado? O próprio nome já diz. Ele não tem nenhum interesse jurídico nem patrimonial naquela causa. Certo? No entanto, ele fez o pagamento. Ele fez o pagamento porque quis. No caso aqui do problema, a Laura fez o pagamento porque ela quis ajudar a irmã, que estava ali num momento difícil, né, financeiramente, e ela quis ajudar a irmã. Então, será que Laura vai ter que arcar com isso, já que ela não é fiadora da irmã? Ela vai ter que arcar com isso. Ela pagou porque quis, vai ficar assim mesmo? Laura não vai ter direito a nada? Será que é isso? Vejam só o que fala o artigo 305 do Código Civil. Ele diz o seguinte: o terceiro não interessado que paga a dívida em próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Veja só. Então, quer dizer que se Laura não se enquadra como um terceiro interessado, logo ela só pode ser o que o nosso ordenamento jurídico chama de terceiro não interessado. Qual a consequência? Que quem paga e faz um pagamento de outrem sem ter aí um interesse jurídico ou patrimonial naquela relação. A consequência é que a pessoa vai ter direito ao reembolso daquilo que ela efetivamente pagou. Ela, porém, não vai se subrogar. E aqui eu faço um outro parênteses. O que é se subrogar? Se subrogar é entrar no lugar de. Então, o fiador, quando faz o pagamento do devedor, o fiador, quando faz o pagamento do locatário, né, traduzindo aqui, trazendo para o nosso problema, ele entra no lugar do credor. Para quê? Para ter os mesmos direitos do credor que o credor tem de cobrar aquele locatário, ele passa a ter também. Então,
O fiador foi, pagou o aluguel em atraso, agora o devedor, que é o inquilino, ele vai ter que responder tanto perante o locador, né, quanto perante esse fiador, aquilo que o fiador pagou. Tem que ressarcir o que o fiador pagou, nos mesmos termos, nos mesmos direitos que o credor tem. No caso aí, o locador. Então, é muito mais vantagem você poder se subrogar do que você apenas ter direito a reembolsar-se, né? Mas, por outro lado, quem se subroga responde também, né, arca com, assim, tem um ônus muito maior em termos de responsabilidade. Ou seja, o terceiro interessado, ele responde, né, num momento aí dentro da relação jurídica. Já o terceiro não interessado, ele não responde em momento algum. Ele só entra ali para fazer o pagamento, entrou porque quis. É um ato, voluntário. Não existe um contrato que obrigue esse terceiro não interessado a fazer o pagamento. É diferente do terceiro interessado, no caso, o fiador. Então, vamos voltar aqui para a alternativa A. Ela diz que Laura, como terceira interessada, subrogou-se em todos os direitos que o locador tinha, inclusive na garantia fidejussória. Errada, né? Porque Laura não é terceira interessada. Laura é terceira não interessada, certo? E o fato dela ser irmã, isso é uma informação irrelevante. Poderia ser uma amiga, poderia ser uma vizinha, poderia ser qualquer um. Né? Qualquer um que resolvesse ajudar a Jacira pagando aquele mês de aluguel para ela, poderia fazer isso e iria se enquadrar como um terceiro não interessado. Que, por consequência, vai ter direito apenas ao reembolso, e não a se subrogar. Vamos para a alternativa B. Ela diz o seguinte: Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Sim, a alternativa B está correta. Laura é uma terceira não interessada e tem apenas direito de regresso em face de Jacira. E isso está plenamente aí em sintonia com a redação do artigo 305 do Código Civil que nós acabamos de ler. Para que esclarecer, né, caso alguém tenha assinalado ou a alternativa C ou a alternativa D, vamos entender também por que ela está errada. Elas estão erradas. Né? A alternativa C diz o seguinte: Laura, como devedora solidária, já pode parar por aí. Laura não é nem terceira interessada, muito menos devedora solidária. Certo? Para ser devedor solidário, ou as duas assinaram juntas, assumindo a obrigação solidariamente, ou a lei assim prevê. Fora uma dessas situações, a solidariedade ela não se presume. Então, não é porque Laura quis ajudar, quis ser solidária com a irmã, que ela já se tornou uma devedora solidária, de forma alguma. Olha só como o legislador quer pegar um estudante que estiver distraído. Ele está ali para pegar mesmo o estudante distraído. Então, não confunda uma coisa com a outra. Se Laura foi solidária ao ajudar a irmã, não quer dizer em momento algum que Laura se tornou devedora solidária. Em momento algum. Tá? Porque, como diz o artigo 263 do Código Civil, a solidariedade não se presume. Ou ela resulta da lei ou de um acordo entre as partes. Essa alternativa já pode parar a leitura aí. Não precisa nem perder tempo em seguir, porque ela já começa errada, totalmente incorreta. A alternativa D diz o seguinte: Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira. Aqui vem uma outra questão interessantíssima. Quando nós falamos de pagamento feito por terceiro não interessado, ele pode ocorrer de duas maneiras. Gravem bem.
ou esse pagamento será feito em nome próprio, ou ele será feito em nome do devedor. Quando feito em nome do devedor, ele equivale a uma doação, a uma liberalidade. E aí, realmente, não haverá direito nem ao reembolso. Não haverá direito ao reembolso. Quando o pagamento feito por terceiro não interessado é feito em nome próprio, então vai gerar para esse terceiro não interessado o direito a reembolso. Então, nesse problema que traz a história aí de Jacira, que está, né, uma situação financeira difícil e que Laura quis ajudar. Quando Laura vai até o locador e fala, senhor locador, vim fazer o pagamento do aluguel, Jacira. Ele diz, pois não, eu devo fazer o recibo em nome de quem? Se Laura diz, pode fazer o recibo em nome de Jacira. Para todos os efeitos, quem pagou? Foi Jacira. Por isso que fala, se quando o pagamento realizado por terceiro não interessado em nome do devedor, isso equivale a mera doação, a mera liberalidade, vai equivaler a uma doação. Logo, não vai haver direito a reembolso. Então, se Laura fizer isso, colocar o comprovante de pagamento, quem pagou foi a devedora, Jacira, ela não vai ter nem prova de mostrar, né, de poder no futuro exigir que a Jacira faça o reembolso, ela não vai ter nem como comprovar. Por quê? Porque o comprovante saiu no nome da Jacira. É diferente se ela falar, olha, eu vou fazer o pagamento do aluguel de Jacira e o recibo você vai colocar no meu nome. Para quê? Para que no futuro eu possa falar, Jacira, aquele mês de aluguel que eu acertei para você, eu quero receber o reembolso dele. Aqui é a prova que eu fiz o pagamento. Vejam só, olha só como que pequenos detalhes produzem repercussões, né, muito diferentes. Pode mudar totalmente o rumo da história, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido aí mais um pouquinho de direito civil. 3 questões da prova da ordem, nós vimos uma certa comunicação aí dentro das questões, abordando aí diversos temas, né? Locação, direito das obrigações, depois os contratos, certo? E direito de família, ok? Até mais e bons estudos para todos.